Salve, salve guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a Prime Max Cursos, professor Matheus, e a nossa aula de hoje, planejamento escolar, um tema muito importante para concurso público na área da educação. É um tema que cai em praticamente todas as provas. Ok, pessoal? E lembrando que nós vamos trabalhar sempre por meio da análise e resolução de algumas afirmativas de questões de concursos públicos. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então, papel e caneta na mão para anotações. Vamos lá, nossa afirmativa de número 1. Olha lá, pessoal, vamos lá. Trabalhar com a educação em qualquer dos seus níveis implica ter clareza quanto à finalidade, à realidade e ao plano de ação com os quais se vai trabalhar, ou seja, implica uma organização de intencionalidades. Esse movimento no trabalho pedagógico é característico da ação de planejamento. Vamos lá, pessoal, resolvendo a nossa afirmativa 1. Olha lá, pessoal, para que nós possamos resolver a nossa primeira afirmativa, nós temos que saber o que é planejamento, ok? Então, vamos lá. Pessoal, planejamento. Primeiro, você estabelece um objetivo, ok? Um objetivo que você pretende alcançar. Depois que você estabeleceu esse objetivo, você vai estabelecer uma estratégia ou um plano de ação que permita a você alcançar aquele objetivo que você estabeleceu, ok? E quando você faz isso, pessoal, quando você estabelece um objetivo, quando você estabelece um plano de ação, obviamente você faz isso sempre de forma intencional, ou seja, você tem a intenção de alcançar aquele objetivo que você estabeleceu, ok? Isso é planejamento, pessoal. Primeiro você estabelece um objetivo, depois você estabelece um plano de ação para alcançar aquele objetivo, certo? E você faz isso sempre de maneira intencional, ok? Vamos lá então resolver a nossa primeira afirmativa. Olha lá, pessoal, a nossa afirmativa diz o seguinte: trabalhar com educação em qualquer dos seus níveis implica ter clareza quanto à finalidade. Olha lá, pessoal, a nossa alternativa ela fala em finalidade. Finalidade é o mesmo que objetivo, ok? Ou seja, você tem uma finalidade, você tem um objetivo, são a mesma coisa, ok? Lembrando que objetivo é um dos elementos do processo de planejamento. Tranquilo? E aí a nossa afirmativa segue dizendo a realidade e ao plano de ação com os quais se vai trabalhar. Olha lá, galera, nossa afirmativa fala em plano de ação, não é isso? Lembrando que o plano de ação também é um dos elementos do processo de planejamento, ok? E a nossa afirmativa também diz o seguinte: implica uma organização de intencionalidades. Olha lá, pessoal, lembra quando nós falamos, eu estabeleço um objetivo, depois eu estabeleço um plano de ação para alcançar o meu objetivo, e eu faço isso sempre de maneira intencional, ou seja, eu tenho a intenção de alcançar aquele objetivo. Tranquilo? Ou seja, a nossa afirmativa ela fala em finalidade, que é o mesmo que objetivo, não é isso? A nossa afirmativa também fala em plano de ação, ok? E a nossa afirmativa também fala em organização de intencionalidades. Ou seja, pessoal, todos esses elementos, objetivos, plano de ação, organização de intencionalidades, são elementos do processo de planejamento. Ou seja, a nossa afirmativa ela está correta. Por quê? Porque a nossa afirmativa ela traduz exatamente a definição de planejamento. Tranquilo, galera? Afirmativa 1, portanto, ela está correta, ok? Resolvida aí a nossa primeira afirmativa,
nós vamos aí para a nossa afirmativa de número 2. Olha lá, pessoal. O planejamento não deve articular a atividade escolar e o contexto social da escola. Vamos lá, galera, resolvendo nossa afirmativa 2. Obviamente, pessoal, a nossa afirmativa 2, ela está incorreta, porque ela diz que o planejamento não deve articular a atividade escolar e o contexto social da escola. Isso está errado, ok? Pessoal, presta atenção, esse é um aspecto que aparece bastante em prova, ok? O planejamento escolar sempre deve estar articulado com a realidade social na qual a escola está inserida, ok? Anota aí no seu material, como eu disse, é um aspecto que aparece muito em prova. O planejamento escolar sempre deve estar articulado com a realidade social da escola, ok? Eu não posso falar em planejamento escolar sem levar em conta a realidade social na qual a escola está inserida, ok? Vou acrescentar também, pessoal, um outro aspecto importante do planejamento escolar, ok? Anota aí no seu material, também é muito importante, também aparece bastante em prova. O planejamento escolar, além de estar articulado ao contexto social da escola, o planejamento escolar também sempre deve estar articulado ao projeto político pedagógico, ok? Esses elementos nunca podem ser separados. Planejamento escolar, projeto político pedagógico, realidade social da escola. Tudo isso sempre deve estar articulado, ok? Anota no seu material, fique atento a esse aspecto, como eu disse, cai muito em prova. Tranquilo, pessoal? Portanto, a nossa alternativa 2, ela está incorreta. Tranquilo, pessoal? Resolvido aí a nossa afirmativa de número 2, nós passamos agora a nossa afirmativa de número 3. Vamos lá, pessoal. O planejamento escolar são ações e regras executadas apenas pelo corpo diretivo da escola. Vamos lá, resolvendo a nossa afirmativa de número 3. Pessoal, olha lá. O que é que você tem que saber? O que é que você tem que levar para a sua prova? Vamos lá. Pessoal, planejamento escolar, ele é coletivo, participativo e democrático. Ou seja, todos os envolvidos no processo educativo devem participar da sua elaboração e da sua execução, ou seja, diretor de escola, professores, equipe pedagógica, alunos, pais de alunos, comunidade escolar em geral. Todos esses indivíduos devem participar da elaboração e da execução do planejamento, ok? Ou seja, a nossa afirmativa 3, ela está incorreta, porque ela diz que o planejamento escolar são ações e regras executadas apenas pelo corpo diretivo da escola. E como nós acabamos de ver, planejamento escolar ele é coletivo, participativo e democrático, ok? Presta atenção, pessoal, nesse aspecto também. É outro aspecto que aparece muito em prova, ok? Vamos lá, pessoal, macete de prova, ok? Presta atenção. A nossa afirmativa ela diz assim, ó, o planejamento escolar são ações e regras executadas apenas pelo corpo diretivo da escola. Pessoal, presta atenção nessas palavras, apenas, somente, tão somente, sem exceção, obrigatoriamente, necessariamente. Todas essas palavras, elas são palavras restritivas, ou seja, elas restringem o significado de um determinado termo, de um determinado conceito, ok? Na grande maioria dos casos, pessoal, na grande maioria dos casos mesmo, 98% dos casos, essas palavras tornam as afirmativas erradas, ok? Então, quando você estiver lá na sua prova, se deparar com uma palavra desse tipo, preste bem atenção, é muito provável que a sua afirmativa esteja errada, ok?
Portanto, a nossa afirmativa de número 3, ela está incorreta. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então para a nossa afirmativa de número 4. Olha lá. O planejamento deve ser flexível, a fim de não engessar a prática docente. Olha lá, pessoal, anota no seu material. Isso aí é outro aspecto que também é bastante cobrado em prova, ok? Pessoal, anota aí. Planejamento escolar, ou planejamento docente, ou planejamento do professor, plano de aula, projeto político-pedagógico, eles são sempre flexíveis, ok? Sempre flexíveis. Presta atenção, pessoal. Já houve várias afirmativas aí de algumas questões de concurso afirmando planejamento escolar, plano de aula, projeto político-pedagógico como sendo algo definitivo, imutável, inflexível. Tudo isso está errado, ok? Anota aí, pessoal. Planejamento escolar ou planejamento docente, projeto político-pedagógico, plano de aula, sempre flexíveis, ok? Portanto, a nossa afirmativa de número 4, ela está correta. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Resolvida a nossa afirmativa 4, passamos agora para a nossa afirmativa 5, a nossa última afirmativa. Vamos lá. O planejamento visa realizar um trabalho intencional de ensino-aprendizagem. Vamos lá, pessoal, resolvendo nossa última afirmativa de maneira muito objetiva. Nossa afirmativa, ela está correta, ok? Pessoal, presta atenção, isso é importante. É muito comum aparecer nas provas expressões do tipo organização de intencionalidades, ação de intencionalidades, ação intencional, trabalho intencional, entre outras afirmativas desse tipo, para se referir ao planejamento, ok? Portanto, a nossa afirmativa 5, ela está correta, ok, pessoal? Presta atenção nessa afirmativa 5, é outro aspecto que também é bastante cobrado em prova. Tranquilo, galera? Vamos lá, então. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí para o seu aprendizado. E claro, pessoal, não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Não deixe de acompanhar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu joinha. Ative o sininho das notificações, tudo isso é muito importante, ok? Claro, curta, compartilhe as nossas videoaulas, tranquilo? E também não deixe de curtir, de compartilhar a nossa página lá no Facebook, ok? Na próxima aula a gente volta com Planejamento Escolar parte 2. Tranquilo, pessoal? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau!